Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Biblioverso. Eu sou o Pedro Prado e hoje eu estou aqui para começar a leitura de Um Mundo Assombrado pelos Demônios por Carl Sagan. Mas antes de começar, não se esqueça de correr lá no Instagram e conferir o @biblioverso. Lá você pode conferir algumas citações e algumas informações adicionais de cada episódio que sair por aqui. Então, bora lá! Para Tônio, meu neto. Eu lhe desejo um mundo livre de demônios e cheio de luz. Esperamos pela luz, mas contemplamos a escuridão. Isaías capítulo 59, versículo 9. É melhor acender uma vela do que praguejar contra a escuridão. Adágio. Prefácio. Meus professores. Era um tempestuoso dia de outono de 1939. Nas ruas ao lado do prédio, as folhas caídas rodopiavam em pequenos redemoinhos, cada um com vida própria. Era bom estar dentro de casa, aquecido e seguro. Minha mãe preparando o jantar na cozinha. No nosso apartamento, não havia garotos mais velhos que implicassem com os menores sem motivo. Ainda na semana anterior, eu me envolvera numa briga. Não consigo lembrar, depois de todos esses anos, com quem eu tinha brigado. Talvez fosse com os Snooney e Agatha, do terceiro andar, e depois de um murro violento, vi que tinha enfiado o punho pelo vidro laminado da vitrine da farmácia de Sketcher. O Sr. Sketcher foi solícito. Não se preocupe, eu tenho seguro, me disse, enquanto punha um antisséptico incrivelmente doloroso no meu pulso. Minha mãe me levou ao médico que tinha consultório no andar térreo de nosso prédio. Com uma pinça, ele extraiu um fragmento de vidro. Usando agulha e linha, deu 2 pontos. 2 pontos? Meu pai repetira mais tarde. Naquela noite, ele sabia o que eram pontos, porque ele trabalhava como cortador na indústria de vestuário. A sua tarefa consistia em usar uma serra mecânica muito assustadora para cortar os moldes de uma enorme pilha de tecidos. As costas, por exemplo, ou as mangas de casacos e trajes femininos. Depois os moldes eram levados para filas intermináveis de mulheres sentadas à frente de máquinas de costura. Ele ficou satisfeito por eu ter me zangado a ponto de superar minha timidez natural. Às vezes era bom revidar. Eu não tinha planejado fazer nada violento, apenas acontecera. No momento, Snooney estava me empurrando e no momento seguinte o meu punho atravessara a vitrine do Sr. Sketcher. Eu tinha machucado o pulso, causado uma despesa médica inesperada, quebrado uma vitrine de vidro laminado e ninguém estava bravo comigo. Quanto a Snooney, estava mais amigo do que antes. Eu procurava decifrar qual era a lição. Mas era muito mais agradável pensar sobre o assunto no calor do apartamento olhando pela janela da sala para a Baía de Nova York, do que me arriscar em alguma nova desgraça nas ruas lá embaixo. Como frequentemente fazia, minha mãe tinha mudado de roupa e maquiado o rosto, preparando-se para a chegada de meu pai. Falamos sobre a minha briga com Snooney. O sol estava quase desaparecendo e juntos ficamos olhando as águas agitadas. A gente lutando lá longe, matando-se uns aos outros, disse ela, acenando vagamente para o outro lado do Atlântico. Eu concentrei meu olhar. Sei, respondi. Posso vê-los? Não, você não pode vê-los, replicou ela, ceticamente, quase severamente antes de voltar para a cozinha. Estão longe demais. Como é que ela sabia se eu podia vê-los ou não? Fiquei pensando. Forçando o olhar, eu tinha imaginado distinguir uma faixa estreita de terra no horizonte, onde figuras minúsculas estavam se empurrando, se agredindo e duelando com espadas, como faziam em Classic Comics. Mas talvez ela tivesse razão. Talvez tivesse sido apenas a minha imaginação, um pouco como os monstros da meia-noite que, de vez em quando, ainda me despertavam de um sono profundo. Meu pijama encharcado de suor, meu coração batendo. Como se pode saber quando alguém está apenas imaginando? Fiquei olhando as águas cinzentas lá fora, até que a noite caísse e me chamassem para lavar as mãos antes do jantar. Quando chegou em casa, meu pai me abraçou. Pude sentir o frio lá de fora quando encostei na sua barba de um dia. Num domingo daquele mesmo ano, meu pai pacientemente me dera explicações sobre o zero ser uma espécie de variável na aritmética, sobre os nomes dos números grandes que tinham sons desagradáveis, e sobre o fato de não existir um maior número. Sempre se pode somar mais um, ele me ensinara. De repente, fui tomado por uma compulsão infantil de escrever em sequência todos os inteiros de 1 a 1000. Não tínhamos folhas de papel, mas meu pai me ofereceu a pilha de papelões cinzas que andara guardando das idas de suas camisas à lavanderia. Comecei o projeto ansiosamente, mas fiquei surpreso ao ver como andava devagar. Ainda não tinha ido além das primeiras centenas. Quando minha mãe avisou que estava na hora de tomar banho, fiquei desconsolado. Eu tinha que chegar a 1000.
Mediador, durante toda a sua vida, meu pai interveio. Se eu me submetesse de bom grado ao banho, ele continuaria a sequência. Fiquei super feliz. Quando saí do banho, ele estava se aproximando de 900 e eu consegui chegar a 1000 só um pouquinho depois da minha hora habitual de dormir. A magnitude dos números grandes nunca deixou de me impressionar. Foi também em 1939 que meus pais me levaram à Feira Mundial de Nova York. Ali me foi oferecida a visão de um futuro perfeito que a ciência e a alta tecnologia tornavam possível. Uma cápsula do tempo foi enterrada, cheia de artefatos de nossa época, para o proveito dos seres no futuro distante, que, espantosamente, poderiam não saber muita coisa sobre as pessoas de 1939. O mundo de amanhã seria luzídio, limpo, aerodinâmico e, pelo que eu podia perceber, não teria nem sinal de pessoas pobres. Veja o som. Era o comando fantástico de uma das exposições, e efetivamente, quando o diapasão era atingido pelo martelinho, uma bela onda sinusoidal passava pela tela dos osciloscópios. Escute a luz, exortava outro cartaz, e efetivamente, quando a lanterna brilhava sobre a célula fotoelétrica, eu conseguia escutar algo parecido com a estática de nosso aparelho de rádio Motorola, sempre que o mostrador ficava entre as estações. Estava claro que o mundo continha maravilhas que eu jamais imaginara. Como é que um tom podia se tornar imagem e a luz se tornar ruído? Meus pais não eram cientistas, não sabiam quase nada sobre ciência, mas ao me apresentar simultaneamente ao ceticismo e à admiração, me ensinaram as duas formas de pensar, de tão difícil convivência, centrais para o método científico. Estavam a apenas um passo da pobreza, mas quando anunciei que queria ser astrônomo, recebi apoio incondicional. Mesmo que eles, como eu, só tivessem uma ideia muito rudimentar da profissão de astrônomo, nunca sugeriram que, consideradas as circunstâncias, talvez fosse melhor eu ser médico ou advogado. Gostaria de poder lhes contar sobre professores de ciência inspiradores nos meus tempos de escola primária e secundária, mas quando penso no passado, não encontro nenhum. Lembro-me da memorização automática da tabela periódica dos elementos, das alavancas e dos planos inclinados, da fotossíntese das plantas verdes e da diferença entre antracito e carvão betuminoso. Mas não me lembro de nenhum sentimento sublime de deslumbramento, de nenhum indício de uma perspectiva evolutiva, nem de coisa alguma sobre ideias errôneas em que outrora todos acreditavam. Nos cursos de laboratório na escola secundária, havia uma resposta que devíamos obter. Ficávamos marcados se não a conseguíamos. Não havia nenhum encorajamento para seguir nossos interesses, intuições ou erros conceituais. Nas páginas finais dos livros didáticos, havia material visivelmente interessante. O ano escolar acabava sempre antes de chegarmos até aquele ponto. Podiam-se encontrar livros maravilhosos sobre astronomia nas bibliotecas, por exemplo, mas não na sala de aula. A divisão pormenorizada era ensinada como uma receita culinária, sem nenhuma explicação sobre como essa sequência específica de pequenas divisões, multiplicações e subtrações conseguia conduzir à resposta certa. Na escola secundária, a extração da raiz quadrada era dada como reverência, como se fosse um método entregue outrora no Monte Sinai. A nossa tarefa era simplesmente lembrar os mandamentos. Obtenha a resposta correta e esqueça se você não compreende o que está fazendo. Tive um professor de álgebra muito competente, no segundo ano com quem aprendi muita matemática. Mas ele era também um valentão que gostava de fazer as meninas chorarem. Meu interesse pela ciência foi mantido durante todos esses anos escolares pela leitura de livros e revistas sobre a realidade e a ficção científica. A escola superior foi a realização dos meus sonhos. Encontrei professores que não só compreendiam a ciência, mas eram realmente capazes de explicá-la. Tive a sorte de frequentar uma das grandes instituições de ensino da época, a Universidade de Chicago. Estudava física num departamento que girava em torno de Enrico Fermi, descobri a verdadeira elegância matemática com Subramanian Chandrasekhar, tive a oportunidade de falar sobre química com Harold Urey. Nos verões, fui estagiário de biologia de H.J. Muller na Universidade de Indiana e aprendi astronomia planetária com o único profissional que se dedicava em tempo integral a esse estudo na época, G.P. Kuiper. Foi com Kuiper que adquiri pela primeira vez uma noção do método conhecido como cálculo do verso do envelope. Se lhe ocorre uma explicação possível para determinado problema, você pega o envelope velho, apela para o seu conhecimento de física básica, rabisca algumas equações aproximadas sobre o envelope, substitui as variáveis por valores numéricos prováveis
e vê se a sua resposta roça a solução do problema. Se não, tem que procurar uma solução diferente. Esse método corta as tolices assim como uma faca passa pela manteiga. Na Universidade de Chicago, também tive a sorte de participar de um programa de educação geral planejado por Robert M. Hutchins, em que a ciência era apresentada como parte integrante da magnífica tapeçaria do conhecimento humano. Considerava-se indispensável que alguém desejasse ser físico sem conhecer Platão, Aristóteles, Bach, Shakespeare, Gibbon, Malinowski e Freud, entre muitos outros. Numa aula de introdução à ciência, a visão de Ptolomeu de que o Sol gira ao redor da Terra era apresentada de forma tão convincente que alguns estudantes se flagravam reavaliando seu compromisso com a teoria de Copérnico. No currículo de Hutchins, o status dos professores não tinha quase nada a ver com sua pesquisa. Inflexivelmente, ao contrário do padrão moderno da universidade norte-americana, os professores eram avaliados pelo seu ensino, pela sua capacidade de informar e inspirar a próxima geração. Nessa atmosfera inebriante, consegui preencher algumas das muitas lacunas na minha educação. Grande parte daquilo que era profundamente misterioso e não apenas na ciência tornou-se mais claro. E também testemunhei em primeira mão a alegria que sentem aqueles que têm o privilégio de revelar um pouco do funcionamento do universo. Sempre fui grato aos meus mentores dos anos 50 e tentei me certificar de que cada um deles soubesse do meu apreço. Mas quando recordo o passado, parece-me claro que não aprendi as coisas mais essenciais com os meus professores da escola, nem mesmo com os meus mestres universitários, mas com meus pais, que nada sabiam sobre ciência, naquele remoto ano de 1939. Capítulo 1. A coisa mais preciosa. Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil, e, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Albert Einstein. Quando desembarquei do avião, ele esperava por mim, erguendo um pedaço de papelão em que se achava rabiscado o meu nome. Eu estava a caminho de uma conferência de cientistas e profissionais de televisão, cujo objetivo aparentemente inútil era melhorar a apresentação da ciência na televisão. Os organizadores tinham gentilmente enviado um motorista. "Você se importa se eu lhe perguntar uma coisa?" disse ele, enquanto esperávamos pela minha mala. Não, eu não me importava. Não é confuso ter o mesmo nome daquele cientista? Levei um momento para compreender. Ele estava caçoando de mim? Finalmente comecei a entender. Eu sou aquele cientista, respondi. Ele fez uma pausa e depois sorriu. Desculpe, eu tenho esse tipo de problema. Pensei que também fosse o seu. Estendeu a mão. Meu nome é William F. Buckley. Bem, ele não era exatamente William F. Buckley, mas tinha o mesmo nome do famoso e polêmico entrevistador de TV, o que devia lhe render uma boa dose de zombarias bem-humoradas. Quando nos acomodamos no carro para a longa viagem, os limpadores de para-brisa batendo ritmicamente, ele me disse que estava contente por eu ser aquele cientista. Tinha tantas perguntas a fazer sobre ciência. Eu me importaria? Não, eu não me importaria. E assim começamos a falar. Mas, como logo ficou claro, não foi sobre ciência que conversamos. Ele queria falar sobre extraterrestres congelados que definhavam na base da Força Aérea perto de Santo Antônio, sobre canalização, um modo de escutar o que se passa na mente dos mortos. Pouca coisa, pelo visto. Sobre cristais, as profecias de Nostradamus, astrologia, o sudário de Turim. Ele introduzia cada um desses assuntos portentosos com entusiasmo eufórico, e tive de desapontá-lo todas as vezes. As evidências são precárias, eu repetia. Existe uma explicação muito mais simples. De certa maneira, ele era bem informado. Conhecia as várias mudanças especulativas sobre, digamos, os continentes afundados de Atlântida e Lemúria. Sabia na ponta da língua as expedições submarinas que deviam estar partindo para descobrir as colunas derrubadas e os minaretes quebrados de uma outrora grande civilização, cujas ruínas só eram visitadas atualmente pelos peixes luminescentes do fundo do mar e por gigantescos monstros marinhos. Só que, embora o oceano contenha muitos segredos, eu sabia que não existe nem sinal de confirmação oceanográfica ou geofísica para Atlântida e Lemúria. Pelo que a ciência pode afirmar, esses continentes jamais existiram. Já um pouco relutante a essa altura, eu lhe passei a informação. Enquanto rodávamos pela chuva, podia vê-lo se tornar cada vez mais soturno. Eu não estava apenas negando alguma doutrina falsa, mas uma faceta preciosa de sua vida interior. Porém, tanta coisa na ciência verdadeira é igualmente emocionante, mais misteriosa, um estímulo intelectual muito maior, além de estar bem mais perto da verdade. Ele sabia dos tijolos moleculares da vida que existem lá fora, no gás frio e rarefeito entre as estrelas? Tinha ouvido falar sobre as pegadas de nossos antepassados que foram encontradas em cinza vulcânica de 4 milhões de anos?
E que dizer do Himalaia se erguendo quando a Índia se espatifou contra a Ásia? Ou da maneira pela qual os vírus, construídos como seringas hipodérmicas, introduzem furtivamente o seu DNA pelas defesas do organismo hospedeiro e subvertem o mecanismo reprodutivo das células? Ou da procura de inteligência extraterrestre pelo rádio? Ou da recém-descoberta da antiga civilização de Ebla, que alardeava as virtudes da cerveja Ebla? Não. Ele não tinha ouvido falar. Como também não conhecia nem mesmo vagamente a indeterminação quântica e reconhecia DNA apenas como 3 letras maiúsculas que frequentemente aparecem juntas. O Sr. Buckley, bom papo, inteligente, curioso, não tinha ouvido virtualmente nada sobre a ciência moderna. Ele tinha um apetite natural pelas maravilhas do universo. Queria conhecer a ciência. O problema é que toda a ciência se perdera pelos filtros antes de chegar até ele. Os nossos temas culturais, o nosso sistema educacional, os nossos meios de comunicação haviam traído esse homem. O que a sociedade permitia que escoasse pelos seus canais era principalmente simulacro e confusão. Nunca lhe ensinara como distinguir a ciência verdadeira da imitação barata. Ele não tinha ideia de como a ciência funciona. Há centenas de livros sobre Atlântida, o continente mítico que dizem ter existido há uns 10 mil anos no Oceano Atlântico, ou em algum outro lugar. Um livro recente o localiza na Antártida. A lenda remonta a Platão, que a relatou como uma história de eras remotas que lhe chegou aos ouvidos. Livros recentes descrevem com segurança o alto nível da tecnologia, dos costumes e da espiritualidade em Atlântida, bem como a grande tragédia que significa um continente povoado afundar nas ondas. Há uma Atlântida na Nova Era, a lendária civilização de ciências avançadas, voltada principalmente para a ciência dos cristais. Numa trilogia chamada Crystal Enlightenment, escrita por Katrina Raphael, os livros que são os principais responsáveis pela mania de cristais nos Estados Unidos, os cristais de Atlântida leem a mente, transmitem pensamentos, são repositórios de histórias antigas, bem como o modelo e a fonte das pirâmides do Egito. Nada que chegue perto de alguma evidência é oferecido para confirmar essas afirmativas. Talvez haja um ressurgimento da mania de cristais depois da recente descoberta, feita pela ciência verdadeira da sismologia, de que o núcleo interior da Terra pode ser composto de um único cristal imenso e quase perfeito, de ferro. Alguns livros Legends of the Earth, de Dorothy Vitaliano, por exemplo, interpretam com simpatia as lendas originais de Atlântida como uma pequena ilha no Mediterrâneo que foi destruída por uma erupção vulcânica ou como uma antiga cidade que deslizou para dentro do Golfo de Corinto, depois de um terremoto. Pelo que sabemos, essa pode ser a origem da lenda, mas está muito longe da destruição de um continente onde surgiu uma civilização mística, técnica e sobrenaturalmente avançada. O que quase nunca encontramos nas bibliotecas públicas, nas revistas das bancas de jornal e nos programas de horário nobre na televisão é a evidência, fornecida pelo deslocamento do fundo do mar e pelo movimento das placas tectônicas e também pelo mapeamento do fundo do oceano, mostrando de forma inequívoca a impossibilidade de ter existido um continente entre a Europa e as Américas num período que se aproxime da escala do tempo proposta. Os relatos espúrios que enganam os ingênuos são acessíveis. As abordagens céticas são muito mais difíceis de encontrar. O ceticismo não vende bem. Uma pessoa inteligente e curiosa que se baseia inteiramente na cultura popular para se informar sobre uma questão como a Atlântida tem uma probabilidade em centenas ou milhares de vezes maior de encontrar uma fábula tratada de maneira acrítica em lugar de uma avaliação sóbria e equilibrada. Talvez o Sr. Buckley tivesse que saber ser mais cético a respeito das informações que lhe são fornecidas pela cultura popular. Mas, fora isso, é difícil achar que a falha é sua. Ele simplesmente aceitou o que as fontes de informação mais difundidas e acessíveis diziam ser verdade. Por ingenuidade, foi sistematicamente enganado e ludibriado. A ciência desperta um sentimento sublime de admiração, mas a pseudociência também produz esse efeito. As divulgações escassas e mal feitas da ciência abandonam nichos ecológicos que a pseudociência preenche com rapidez. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada antes de poderem ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Mas na cultura popular prevalece uma espécie de lei de Gresham, segundo a qual a ciência ruim expulsa a boa. Em todo o mundo, existe um enorme número de pessoas inteligentes e até talentosas que nutrem uma paixão pela ciência, mas essa paixão não é correspondida. Os levantamentos sugerem que 95% dos norte-americanos são cientificamente analfabetos. A porcentagem é exatamente igual à de afro-americanos, quase todos escravos que eram analfabetos pouco antes da Guerra Civil, quando havia penalidades severas para quem ensinasse um escravo a ler. É claro que existe um grau de arbitrariedade em qualquer determinação de
de analfabetismo, quer se aplique à língua, quer à ciência. Mas qualquer índice de analfabetismo próximo de 95% é grave. Toda geração se preocupa com o declínio dos padrões educacionais. Um dos ensaios curtos mais antigos escrito na Suméria há 4.000 anos lamenta que os jovens sejam desastrosamente mais ignorantes do que a geração imediatamente anterior. Há 2.400 anos, o idoso e rabugento Platão, no livro Sétimo das Leis, deu a sua definição de analfabetismo científico. Aquele que não sabe contar 1, 2, 3, nem distinguir os números ímpares dos pares, ou que não sabe contar coisa alguma, nem a noite nem o dia, e que não tem noção da revolução do Sol e da Lua, nem das outras estrelas, acho que todos os homens livres devem estudar esses ramos do conhecimento tanto quanto ensinam uma criança no Egito quando ela aprende o alfabeto. Naquele país, os jogos aritméticos foram inventados para serem empregados por simples crianças, e elas os aprendem como se fosse prazer e diversão. Com espanto, eu, no final da vida, tenho tomado conhecimento de nossa ignorância sobre essas questões. Acho que parecemos mais porcos do que homens, e tenho muita vergonha, não só de mim mesmo, mas de todos os gregos. Fecha aspas. Não sei até que ponto a ignorância em ciência e matemática contribuiu para o declínio da Atena antiga, mas sei que as consequências do analfabetismo científico são muito mais perigosas em nossa época do que em qualquer outro período anterior. É perigoso e temerário que o cidadão médio continue a ignorar o aquecimento global, por exemplo, ou a diminuição da camada de ozônio, a poluição do ar, o lixo tóxico e radioativo, a chuva ácida, a erosão da camada superior do solo, o desflorestamento tropical, o crescimento exponencial da população. Os empregos e os salários dependem da ciência e da tecnologia. Se a nossa nação não puder fabricar com alta qualidade e a preços baixos os produtos que as pessoas querem comprar, as indústrias continuarão a se deslocar e a transferir um pouco mais de prosperidade para as outras partes do mundo. Considerem-se as ramificações sociais da energia de fissão e fusão, dos supercomputadores, das rodovias de informações, do aborto, do radônio, das reduções maciças de armas estratégicas, do vício das drogas, da intromissão do governo nas vidas de seus cidadãos, da TV de alta resolução, da segurança das linhas aéreas dos aeroportos, dos transplantes de tecidos fetais, dos custos da saúde, dos aditivos alimentares, dos remédios para melhorar a mania, a depressão ou a esquizofrenia, dos direitos dos animais, da supercondutividade, das pílulas anticoncepcionais tomadas após a relação sexual, das alegadas predisposições antissociais hereditárias, das estações espaciais da ida a Marte, da procura de curas para a AIDS e o câncer. Como podemos executar a política nacional ou até mesmo tomar decisões inteligentes sobre nossas próprias vidas se não compreendemos as questões subjacentes? Enquanto escrevo, o Congresso está dissolvendo seu próprio Departamento de Avaliação de Tecnologia, a única organização que tem a tarefa específica de orientar a Câmara e o Senado sobre a ciência e a tecnologia. Sua competência e integridade têm sido exemplares durante todos esses anos. Dos 535 membros do Congresso dos Estados Unidos, raramente 1% chegou a ter alguma formação científica significativa no século XX. O último presidente cientificamente alfabetizado foi talvez Thomas Jefferson. Assim, como é que os norte-americanos decidem essas questões? Como é que instruem os seus representantes? Quem de fato toma essas decisões e baseando-se em que fundamentos? Hipócrates de Cos é o pai da medicina. Ele é ainda lembrado 2.500 anos depois por causa do juramento hipocrático. Uma forma alterada desse juramento ainda é repetida em alguns lugares pelos estudantes de medicina no momento de sua formatura. Mas ele é celebrado sobretudo por seus esforços para arrancar a medicina do terreno da superstição e trazê-la à luz da ciência. Numa passagem típica, Hipócrates escreveu, abre aspas, os homens acham a epilepsia divina, simplesmente porque não a compreendem. Mas se chamassem de divino tudo que não compreendem, ora, as coisas divinas não teriam fim. Fecha aspas. Em vez de reconhecer que em muitas áreas somos ignorantes, temos nos inclinado a dizer, por exemplo, que o universo está impregnado com o inefável. A um Deus das lacunas é atribuída a responsabilidade pelo que ainda não compreendemos, como o conhecimento da medicina tem se desenvolvido desde o século IV a.C. Cada vez mais aumenta o que compreendemos e diminui o que tinha de ser atribuído à intervenção divina, a respeito das causas ou do tratamento da doença. As mortes na hora do parto e a mortalidade infantil decresceram, o tempo de vida foi prolongado e a medicina melhorou a qualidade de vida para bilhões de seres humanos em todo o planeta. Hipócrates introduziu elementos do método científico no diagnóstico da doença. Ele recomendava com insistência a observação cuidadosa e meticulosa,
Abre aspas. Não deixem nada ao acaso. Não percam nenhum detalhe. Combinem as observações contraditórias. Não tenham pressa. Fecha aspas. Antes da invenção do termômetro, ele fez o gráfico das curvas de temperatura de muitas doenças. Recomendava que os médicos fossem capazes de explicar, somente a partir dos sintomas presentes, o provável desenvolvimento passado e futuro de cada doença. Enfatizava a honestidade. Estava disposto a admitir as limitações do conhecimento médico. Não se envergonhava de contar para a posteridade que mais da metade de seus pacientes morreram das doenças que ele estava tratando. Suas opções de ação eram limitadas. Os remédios que dispunha eram principalmente laxantes, eméticos e narcóticos. Realizavam-se cirurgias e cauterização. Outros progressos consideráveis ainda foram feitos em toda a época clássica, até a queda de Roma. Enquanto a medicina floresceu no mundo islâmico, o que se seguiu na Europa foi na realidade uma era sombria. Grande parte do conhecimento de anatomia e cirurgia se perdeu. Era muito difundido o recurso às orações e às curas milagrosas. Os médicos seculares foram extintos. Empregavam-se por toda parte cantilenas, poções, horóscopos e amuletos. As dissecações de cadáveres foram restringidas ou proscritas. Por isso, aqueles que praticavam a medicina não podiam adquirir em primeira mão o conhecimento do corpo humano. A pesquisa médica ficou estagnada. Uma situação muito parecida com o que o historiador Edward Gibbon descreveu para todo o Império do Oriente, cuja capital era Constantinopla. Abre aspas. Num período de 10 séculos, nenhuma única descoberta foi feita para exaltar a dignidade ou promover a felicidade da humanidade. Nenhuma única ideia foi acrescentada aos sistemas especulativos da antiguidade. E uma espécie de discípulos pacientes se transformava, por sua vez, nos professores dogmáticos da geração servil seguinte. Fecha aspas. Mesmo em seus melhores momentos, a prática médica pré-moderna não salvou muita gente. A rainha Anne foi a última monarca Stuart da Grã-Bretanha. Nos últimos 17 anos do século XVII, ela ficou grávida 18 vezes. Apenas 5 filhos nasceram com vida. Somente um deles sobreviveu aos primeiros anos da infância. Morreu antes de atingir a idade adulta e da coroação da mãe em 1702. Não parece haver evidência de distúrbio genético. Ela tinha os melhores cuidados médicos que o dinheiro podia comprar. As doenças que outrora vitimavam bebês e crianças têm sido progressivamente mitigadas e curadas pela ciência, por meio da descoberta do mundo microbiano, pela compreensão de que os médicos e as parteiras devem lavar as mãos e esterilizar os seus instrumentos, pela nutrição, por medidas sanitárias e de saúde pública, pelos antibióticos, remédios, vacinas, pela descoberta da estrutura molecular do DNA, pela biologia molecular e agora pela terapia genética. Pelo menos no mundo desenvolvido, os pais têm hoje em dia muito mais chance de ver os filhos atingirem a idade adulta do que tinha a herdeira do trono de uma das nações mais poderosas da Terra do final do século XVII. A varíola foi eliminada em todo o mundo. A área de nosso planeta, infestada com os mosquitos transmissores da malária, encolheu drasticamente. O número de anos de expectativa de vida de uma criança com diagnóstico de leucemia tem aumentado progressivamente. A ciência permite que a Terra alimente um número de seres humanos 100 vezes maior, e sob condições muito menos penosas do que era possível há alguns milhares de anos. Podemos rezar pela vítima do cólera, ou podemos lhe dar 500 mg de tetraciclina a cada 12 horas. Ainda existe uma religião, a ciência cristã, que nega a teoria que atribui as doenças a micróbios. Se a oração não produz efeito, o fiel prefere que os seus filhos morram a lhe dar antibióticos. Podemos tentar a quase inútil terapia psicanalítica pela fala com o paciente esquizofrênico, ou podemos lhe dar 300 e 500 mg de clozapina. Os tratamentos científicos são centenas ou milhares de vezes mais eficazes do que os alternativos. E mesmo quando os alternativos parecem funcionar, não sabemos realmente se desempenharam algum papel. Melhoras espontâneas, até de cólera e esquizofrenia, podem ocorrer sem rezas e sem psicanálise. Renunciar à ciência significa abandonar muito mais do que o ar-condicionado, o toca-disco, os secadores de cabelo e os carros velozes. Nos tempos pré-agrícolas dos caçadores-coletores, a expectativa de vida humana era cerca de 20 e 30 anos. Essa era também a expectativa de vida da Europa Ocidental no final do Império Romano e na Idade Média. Ela só aumentou para 40 por volta de 1870. Chegou a 50 em 1915, a 60 em 1930, a 70 em 55 e está se aproximando de 80 hoje em dia, um pouco mais para as mulheres, um pouco menos para os homens. O resto do mundo está repetindo o incremento europeu da longevidade. Qual é a causa dessa transição humanitária espantosa e sem precedentes?
a teoria microbiana das doenças, as medidas de saúde pública, os remédios e a tecnologia médica. A longevidade talvez seja a melhor medida de qualidade física da vida. Se você está morto, pouco pode fazer para ser feliz. Essa é uma dádiva preciosa da ciência à humanidade, nada menos do que o dom da vida. Mas os micro-organismos sofrem mutações. Novas doenças se disseminam rapidamente. Há uma batalha constante entre as medidas microbianas e as contramedidas humanas. Acompanhamos o ritmo dessa competição não apenas intervendo novos remédios e tratamentos, mas indo cada vez mais fundo na procura de uma compreensão da natureza da vida, a pesquisa básica. Se o mundo quiser evitar as consequências terríveis do crescimento da população global, com 10 ou 12 bilhões de pessoas no planeta no final do século XXI, temos de inventar meios seguros, porém mais eficientes de cultivar alimentos, com o auxílio de estoques de sementes, irrigação, fertilizadores, pesticidas, sistemas de transporte e refrigeração. Serão também necessários métodos amplamente acessíveis e aceitáveis de contracepção, passo significativo para a igualdade política das mulheres e melhoramentos nos padrões de vida das pessoas mais pobres. Como será possível fazer tudo isso sem a ciência e a tecnologia? Sei que a ciência e a tecnologia não são apenas cornucópias despejando dádivas sobre o mundo. Os cientistas não só conceberam as armas nucleares, eles também pegaram os líderes políticos pela lapela, argumentando que a sua nação, qualquer que ela fosse, tinha que ser a primeira a fabricar uma dessas armas. E assim eles produziram mais de 60 mil armas nucleares. Durante a Guerra Fria, os cientistas nos Estados Unidos, na União Soviética, na China e em outras nações estavam dispostos a expor os seus conterrâneos à radiação, na maioria dos casos sem o conhecimento deles. A fim de se preparar para a guerra nuclear, médicos em Tuskegee, Alabama, enganaram um grupo de veteranos fazendo-os crer que estavam recebendo tratamento médico para sífilis, quando na verdade eram elementos de controle que não recebiam medicação. As crueldades atrozes dos médicos nazistas são bem conhecidas. A nossa tecnologia produziu a talidomia, os CFCs, o agente laranja, os gases que atacam o sistema nervoso, a poluição do ar e da água, as extinções de espécies e indústrias tão poderosas que podem arruinar o clima do planeta. Aproximadamente metade dos cientistas da Terra dedica parte de seu tempo de trabalho para fins militares. Embora alguns cientistas ainda sejam vistos como estranhos ao sistema, criticando corajosamente os males da sociedade e dando os primeiros avisos sobre catástrofes tecnológicas potenciais. Muitos são considerados oportunistas, submissos ou uma fonte complacente de lucros empresariais e de armas de destruição em massa. Não importa quais sejam as consequências a longo prazo. Os perigos tecnológicos que a ciência apresenta, seu desafio implícito ao conhecimento recebido e sua visível dificuldade são razões para que as pessoas desconfiadas a evitem. Existe uma razão para as pessoas ficarem nervosas a respeito da ciência e da tecnologia, e assim a imagem do cientista maluco assombra o nosso mundo. Mas não podemos simplesmente concluir que a ciência coloca poder demais nas mãos de tecnólogos moralmente fracos ou de políticos corruptos e ávidos de poder, e tomar a decisão de que precisamos livrar-nos dela. As vidas salvas pelos progressos na medicina e na agricultura são muito mais numerosas do que as perdidas em todas as guerras da história. Os progressos nos transportes, nas comunicações e na indústria do entretenimento transformaram e unificaram o mundo. Em todas as pesquisas de opinião, a ciência é classificada entre as ocupações mais admiradas e dignas de crédito, apesar dos receios. A espada da ciência tem 2 gumes. Sua força terrível impõe a todos nós, inclusive aos políticos, mas especialmente aos cientistas, uma nova responsabilidade. Mais atenção às consequências de longo prazo da tecnologia. Uma perspectiva que ultrapasse as fronteiras dos países e das gerações. Um incentivo para evitar os apelos fáceis do nacionalismo e do chauvinismo. Os erros estão se tornando caros demais. Nós nos importamos com o que é de verdade? Isso faz alguma diferença? Quando a ignorância é felicidade, é loucura ser sábio. Escreveu o poeta Thomas Gray. Mas será mesmo? Edmund Wade Taylor, em seu livro Circle of the Seasons de 1950, compreendeu melhor o dilema. Moralmente, é tão condenável não querer saber se uma coisa é verdade ou não, desde que ela nos dê prazer, quanto não querer saber como conseguimos o dinheiro, desde que ele esteja na nossa mão. É desanimador descobrir a corrupção e a incompetência governamental, por exemplo, mas será melhor não saber a respeito? A que interesses a ignorância serve? Se nós, humanos, temos uma propensão hereditária a odiar os estranhos, o único antídoto não é o autoconhecimento? Se ansiamos por acreditar que as estrelas se levantam e se põem para nós, que somos a razão da existência do universo, a ciência nos presta um desserviço esvaziando nossa presunção?
Em Para a Genealogia da Moral, Friedrich Nietzsche, como tantos outros antes e depois dele, ataca o progresso ininterrupto da depreciação humana, provocado pela Revolução Científica. Nietzsche lamenta o homem ter perdido a confiança em sua dignidade, em seu caráter único e no fato de ser insubstituível no projeto da existência. Para mim, é muito melhor compreender o universo como ele realmente é do que persistir no engano, por mais satisfatório e tranquilizador que possa ser. Qual dessas atitudes se presta melhor à nossa sobrevivência a longo prazo? Qual nos dá maior poder de influenciar o futuro? E se nossa autoconfiança ingênua é um pouco minada no processo? Isso é uma perda assim tão grande? Não há razões para acolhê-la como uma experiência de amadurecimento e formação de caráter? Descobrir que o universo tem cerca de 8 bilhões a 15 bilhões de anos, em vez de 6 a 12 mil anos, aumenta a nossa apreciação de sua extensão e grandiosidade. Nutrir a noção de que somos uma combinação especialmente complexa de átomos, em vez de um sopro da divindade, pelo menos intensifica o nosso respeito pelos átomos. Descobrir, como agora parece provável, que o nosso planeta é um dentre bilhões de outros mundos na galáxia da Via Láctea, e que a nossa galáxia é uma dentre bilhões de outras expandindo majestosamente a arena do que é possível. Saber que os nossos antepassados eram também os ancestrais dos macacos nos une ao restante da vida e torna possíveis reflexões importantes, ainda que por vezes tristes, sobre a natureza humana. Evidentemente, não há retorno possível. Querendo ou não, estamos presos à ciência. O melhor é tirar o máximo proveito da situação. Quando chegarmos a compreendê-la e reconhecermos plenamente a sua beleza e o seu poder, veremos que, tanto nas questões espirituais como nas práticas, fizemos um negócio muito vantajoso para nós. Mas a superstição e a pseudociência estão sempre se intrometendo, aturdindo todos os Buckleys, fornecendo respostas fáceis, esquivando-se do exame cético, apertando casualmente nossos botões da admiração e banalizando a experiência, transformando-nos em profissionais rotineiros e tranquilos, bem como em vítimas da credulidade. Sim, o mundo seria um lugar mais interessante se houvesse OVNIs escondidos nas águas profundas, perto das Bermudas, devorando os aviões e os navios, ou se os mortos pudessem controlar as nossas mãos e nos escrever mensagens. Seria fascinante se os adolescentes fossem capazes de tirar o telefone do gancho apenas com o seu pensamento, ou se nossos sonhos vaticinassem acuradamente o futuro com uma frequência que não pudesse ser atribuída ao acaso e ao nosso conhecimento do mundo. Esses são exemplos de pseudociência. Eles parecem usar os métodos e as descobertas da ciência, embora na realidade sejam infiéis à sua natureza. Frequentemente porque se baseiam em evidência insuficiente ou porque ignoram pistas que apontam para outro caminho. Fervilham de credulidade, com a cooperação desinformada e frequentemente com a conivência cínica dos jornais, revistas, editoras, rádio, televisão, produtoras de filmes e outros órgãos afins. Essas ideias se tornam acessíveis em toda parte. Muito mais difíceis de encontrar, como me lembrou o encontro com o Sr. Buckley, são as descobertas alternativas, mais desafiadoras e até mais deslumbrantes da ciência. A pseudociência é mais fácil de ser inventada que a ciência, porque os confrontos perturbadores com a realidade, quando não podemos controlar o resultado da comparação, são evitados mais facilmente. Os padrões da argumentação, o que passa por evidência, são muito menos rigorosos. Em parte, por essas mesmas razões, é muito mais fácil apresentar a pseudociência ao público em geral do que a ciência. Mas isso não é o suficiente para explicar a sua popularidade. É natural que as pessoas experimentem vários sistemas de crenças para ver se tem valia. E se estamos bastante desesperados, logo nos dispomos a abandonar o que pode ser visto como a pesada carga do ceticismo. A pseudociência fala as necessidades emocionais poderosas que a ciência frequentemente deixa de satisfazer. Nutre as fantasias sobre poderes pessoais que não temos e desejamos ter, como aqueles atribuídos aos super-heróis das histórias de quadrinhos modernas, e no passado aos deuses. Em algumas de suas manifestações, oferece satisfação para a fome espiritual, curas para as doenças, promessas de que a morte não é o fim. Renova nossa confiança na centralidade e importância cósmica do homem. Concede que estamos presos, ligados ao universo. Às vezes parece uma parada no meio do caminho entre a antiga religião e a nova ciência, inspirando desconfiança em ambas. No âmago de algumas pseudociências e também de algumas religiões da nova e da antiga era, reside a ideia de que é o ato de desejar que dá forma aos acontecimentos. Como seria agradável se pudéssemos, à semelhança do folclore e das histórias infantis, satisfazer os desejos de nosso coração pelo simples ato de desejar. Como é sedutora essa noção, especialmente quando comparada com o trabalho duro e a boa sorte geralmente necessários para concretizar nossas esperanças. O peixe encantado ou o gênio da lâmpada nos concede
baseada em 3 desejos: o que quisermos, exceto aumentar o número de desejos. Quem já não pensou só por segurança, só para o caso de encontrarmos ou acidentalmente esfregarmos uma velha e atarracada lâmpada de latão, no que pedir? Lembro-me de um mágico de cartola e bigodes que brandia uma bengala de ébano nos gibis e livros da infância. Seu nome era Zatara. Ele podia fazer qualquer coisa acontecer. Qualquer coisa. Como conseguia? Fácil. Ele pronunciava as ordens de trás para diante. Se ele queria $1 milhão, dizia-se Sera Lord ed Olium Mum Ebd. Só isso. Era como uma reza, mas com resultados muito mais seguros. Aos 8 anos, passei bastante tempo experimentando esse filão, dando ordens para as pedras levitarem. Metivel Sardep. Nunca funcionou. Eu colocava a culpa na minha pronúncia. Pode-se afirmar que a pseudociência é adotada na mesma proporção em que a verdadeira ciência é mal compreendida, a não ser que a linguagem falhe nesse ponto. Se alguém nunca ouviu falar de ciência, muito menos de como ela funciona, dificilmente pode ter consciência de estar abraçando a pseudociência. Está apenas adotando uma das maneiras de pensar que os seres humanos sempre empregaram. As religiões são frequentemente escolas de pseudociência que têm proteção do Estado, embora não haja razão que as obrigue a desempenhar esse papel. De certo modo, é um artefato de tempos muito remotos. Em alguns países, quase todo mundo acredita em astrologia e precognição, inclusive os líderes do governo. Mas isso não lhes é simplesmente incutido pela religião. É tirado da cultura circundante em que todos se sentem à vontade com essas práticas. E encontram-se provas disso por toda parte. A maioria dos casos que vou relatar neste livro é norte-americana, por serem os que conheço melhor, e não porque a pseudociência e o misticismo sejam mais proeminentes nos Estados Unidos que em outros lugares. No entanto, Uri Geller, o paranormal, entortador de colheres e canalizador de extraterrestres, vem de Israel. Enquanto as tensões aumentam entre os secularistas argelinos e os fundamentalistas muçulmanos, um número cada vez maior de pessoas consulta discretamente os 10 mil videntes e adivinhos do país, dos quais mais ou menos a metade opera com licença do governo. Altos funcionários franceses, inclusive um ex-presidente, providenciaram para que milhões de dólares fossem investidos numa empresa fraudulenta, o escândalo da Elf-Aquitaine, que se propunha encontrar novas reservas de petróleo no ar. Na Alemanha, existe uma preocupação com raios terrestres cancerígenos indetectáveis pela ciência. Só podem ser percebidos por adivinhos experientes brandindo forquilhas. A cirurgia mediúnica floresce nas Filipinas. Os fantasmas são uma obsessão nacional na Grã-Bretanha. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão viu proliferar inúmeras religiões novas que dão destaque ao sobrenatural. Um número estimado de 10 mil adivinhos viceja no Japão. A clientela é composta principalmente de mulheres jovens. A Aum Shinrikyo, uma seita que se supõe estar envolvida no atentado com gás sarin, que ataca o sistema nervoso no metrô de Tóquio em março de 95, tem a levitação, a cura pela fé e a percepção extrasensorial entre seus principais dogmas. Os seguidores, a um preço elevado, bebiam água do Lago Milagroso tirada do banho de Asara, o seu líder. Na Tailândia, as doenças são tratadas com pílulas feitas com a escritura sagrada pulverizada. Hoje em dia ainda se queimam bruxas na África do Sul. As forças australianas de paz no Haiti libertam uma mulher amarrada a uma árvore. Ela é acusada de voar de telhado em telhado e de sugar o sangue das criancinhas. A astrologia é disseminada na Índia e a geomancia muito difundida na China. Talvez a mais recente pseudociência global a ter sucesso, que, segundo muitos critérios já é uma religião, seja a doutrina hinduísta da meditação transcendental. As homilhas soporíficas de seu fundador e líder espiritual, Maharishi Mahesh Yogi, podem ser vistas na televisão. Sentado na posição yogi, com o cabelo branco salpicado de preto aqui e ali, circundado por guirlandas e oferendas florais. Ele é uma figura que impressiona. Um dia, enquanto passávamos por vários canais, nos deparamos com sua fisionomia. Sabem quem é esse cara? Perguntou nosso filho de 4 anos. Deus. O valor de organização mundial da TM é de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Mediante o pagamento de uma contribuição, eles prometem dar às pessoas, através da meditação, o poder de atravessar paredes, tornar-se invisível e voar. Pensando em uníssono, conseguiram, segundo dizem, diminuir a taxa de criminalidade em Washington, D.C. e provocar o colapso da União Soviética, entre outros milagres seculares. Jamais foi apresentado um vestígio sequer de evidência real para essas alegações. A TM vende remédios populares, administra companhias comerciais, clínicas médicas e universidades de pesquisa e tem entrado sem sucesso na política.
Com seu líder estranhamente carismático, sua promessa de comunidade e a oferta de poderes mágicos em troca de dinheiro e crença fervorosa, ela é representativa de muitas pseudociências vendidas como produto de exportação sacerdotal. A cada enfraquecimento dos controles civis e da educação científica, ocorre outra pequena manifestação de pseudociência. Leon Trotsky descreveu essa situação na Alemanha às vésperas de Hitler tomar o poder. Não é apenas nas casas dos camponeses, mas também nos arranha-céus das cidades que o século XIII vive ao lado do XX. 100 milhões de pessoas usam eletricidade e ainda acreditam nos poderes mágicos de sinais e exorcismos. As estrelas de cinema procuram médiums. Os aviadores que pilotam mecanismos milagrosos criados pelo gênio do homem usam amuletos em seus suéteres. Como são inesgotáveis as suas reservas de trevas, ignorância e selvageria. Quando se ergueu a tampa, assim como aconteceu com os ódios étnicos e violentos, veio à tona o que estivera borbulhando sob a superfície durante todo esse tempo. A região agora está inundada de ovnis, poltergeists, curandeiros, falsos remédios, águas mágicas e a superstição dos velhos tempos. Um declínio espantoso da expectativa de vida, o aumento da mortalidade infantil, incidência desenfreada de doenças epidêmicas, padrões médicos abaixo da crítica e o desconhecimento da medicina preventiva contribuem para tornar ainda mais distante o limiar em que o ceticismo é acionado numa população cada vez mais desesperada. Enquanto escrevo, o membro mais popular da Duma em termos eleitorais, sustentáculo importante do ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, é um certo Anatoly Kasparovsky, um curandeiro que cura à distância doenças que vão desde hérnias até AIDS. Apenas olhando para a pessoa pelo aparelho de televisão, a sua fisionomia faz os relógios parados funcionarem. Existe uma situação bastante análoga na China. Depois da morte de Mao Tse-tung e do surgimento gradativo de uma economia de mercado, os OVNIs, a canalização e outros exemplos de pseudociência ocidental apareceram junto com práticas chinesas antigas como o culto aos antepassados, a astrologia e a leitura da sorte. Especialmente aquela versão que implica jogar gravetos e interpretar os veneráveis tetragramas do I Ching. O jornal do governo lamenta que a superstição da ideologia feudal esteja revivendo em nosso campo. Era e continua a ser um mal essencialmente rural, não urbano. Os indivíduos com poderes especiais ganharam enormes séquitos, alegam poder projetar de seus corpos Qi, o campo energético do universo, para alterar a estrutura molecular de um produto químico a 2.000 quilômetros de distância, para estabelecer comunicação com alienígenas, para curar doenças. Alguns pacientes morreram sob os cuidados de um desses mestres de Qin Gong, que foi preso e condenado em 93. Wang Hongcheng, químico amador, alegava ter sintetizado um líquido que se converteria em gasolina ou algo equivalente, quando as pequenas porções dele se adicionasse água. Durante certo tempo, o exército e a polícia secreta financiaram seu projeto, mas quando se descobriu que a invenção era uma fraude, ele foi detido e encarcerado. Naturalmente, espalhou-se a história de que sua desgraça não seria consequência de fraude, mas de sua recusa a revelar a fórmula secreta para o governo. Histórias semelhantes têm circulado nos Estados Unidos há décadas, sendo o papel do governo em geral ocupado por uma importante companhia petrolífera ou automobilística. Os rinocerontes asiáticos estão sendo extintos porque dizem que seus chifres, se pulverizados, impedem a impotência. O mercado abrange todo o leste da Ásia. O governo da China e o Partido Comunista Chinês ficaram alarmados com alguns desses desdobramentos. Em 5 de dezembro de 94, publicaram uma proclamação conjunta que dizia em certo trecho, abre aspas, "O ensino público da ciência tem definhado nos últimos anos. Ao mesmo tempo, as atividades da superstição e da ignorância têm crescido, e os casos de anticiência e pseudociência se tornado frequentes. Portanto, medidas efetivas devem ser tomadas o quanto antes para fortalecer o ensino público da ciência. O nível do ensino público da ciência e da tecnologia é um sinal importante do grau de realização científica nacional. É uma questão de importância global para o desenvolvimento econômico, o avanço científico e o progresso da sociedade. Devemos estar atentos a esse problema e implementar o ensino público da ciência como parte da estratégia para modernizar o nosso país socialista e tornar a nossa nação poderosa e próspera. A ignorância jamais é socialista, tampouco a pobreza."
Assim, a pseudociência nos Estados Unidos faz parte de uma tendência global. É provável que suas causas, perigos, diagnóstico e tratamento sejam semelhantes em toda parte. Nos Estados Unidos, os médios vendem seus produtos em longos comerciais de televisão, apoiados pessoalmente por artistas de TV. Eles têm o seu próprio canal, a Rede dos Amigos Mediúnicos. 1 milhão de pessoas por ano contratam e usam essa orientação em suas vidas diárias. Para os executivos das grandes corporações, para os analistas financeiros, para os advogados e os banqueiros, há um astrólogo, vidente, médium pronto a dar conselhos sobre qualquer assunto. Se o povo soubesse quantas pessoas, especialmente as muito ricas e poderosas, procuram médios, ficaria boquiaberto, disse um médium de Cleveland, Ohio. A realeza tem sido tradicionalmente vulnerável a fraudes mediúnicas. Na China e na Roma antiga, a astrologia era de uso exclusivo do imperador. Qualquer emprego privado dessa arte poderosa era considerado um delito gravíssimo. Provenientes do sul da Califórnia, cuja cultura é especialmente crédula, Nancy e Ronald Reagan consultavam um astrólogo sobre questões privadas e públicas, sem o conhecimento do público eleitor. Parte das decisões que influenciam o futuro de nossa civilização está visivelmente nas mãos de charlatães. Se existir, a prática está relativamente em surdina nos Estados Unidos. O seu palco é o mundo inteiro. Por mais que algumas pseudociências pareçam divertidas e que acreditemos jamais ser tão crédulos a ponto de nos deixar arrastar por essas doutrinas, sabemos que elas disseminam ao nosso redor. A meditação transcendental e a Aum Shinrikyo parecem ter atraído um grande número de pessoas cultas, algumas com instrução superior em física e engenharia. Essas doutrinas não são para bobalhões. Há algo mais no ar. Além disso, ninguém que se interesse pelo que são as religiões e pelo modo como se iniciam pode ignorá-las. Embora imensas barreiras pareçam se interpor entre uma afirmação local de pseudociência restrita a um só foco e uma noção de religião mundial, as divisórias são muito finas. O mundo nos apresenta problemas quase insuperáveis. É oferecida uma ampla gama de soluções, algumas de visão de mundo muito limitada, outras de enorme alcance. Na costumeira seleção natural darwiniana das doutrinas, algumas prosperam por um tempo, enquanto a maioria desaparece com rapidez. Mas algumas, às vezes as mais desleixadas e menos atraentes dentre elas, como a história nos tem mostrado, podem ter o poder de mudar profundamente a história do mundo. É indistinto o contínuo que se estende da ciência mal praticada, pseudociência e superstição, até a respeitável religião dos mistérios, baseada na revelação. Eu tento não usar a palavra culto neste livro no seu sentido habitual de uma religião não apreciada por aquele que fala, mas procuro chegar à pedra fundamental do conhecimento. Eles realmente sabem o que alegam saber? Pelo visto, todos têm relevante autoridade. Em certas passagens deste livro, critico os excessos da teologia, porque nos casos extremos é difícil distinguir a pseudociência da religião doutrinária e rígida. Apesar disso, quero reconhecer desde o início a prodigiosa diversidade e complexidade do pensamento da prática religiosa durante milênios, o crescimento da religião liberal e da parceria ecumênica durante o século passado, e o fato de que, como na Reforma Protestante, na Reforma do Judaísmo do Vaticano II e na assim chamada crítica mais elevada da Bíblia, a religião tem combatido, com graus variados de sucesso, os seus próprios excessos. Mas, assim como muitos cientistas parecem relutantes em debater ou até em discutir publicamente a pseudociência, muitos adeptos das religiões dominantes recusam-se a enfrentar os conservadores e fundamentalistas extremados. Se a tendência se mantiver, o campo será finalmente deles. Eles podem vencer o debate evitando-o. Um líder religioso me descreve sobre seu desejo de integridade disciplinada na religião. Abre aspas. Nós nos tornamos exageradamente sentimentais. A devoção excessiva e a psicologia barata, de um lado, e a arrogância e a intolerância dogmática do outro, distorcem a vida religiosa autêntica quase a ponto de não poder ser reconhecida. Às vezes, chego perto do desespero, mas depois sigo vivendo com tenacidade e sempre com esperança. A religião honesta, mais familiarizada do que seus críticos com as distorções e os absurdos perpetrados em seu nome, tem um interesse ativo em estimular um ceticismo saudável para seus próprios fins. Existe a possibilidade de a religião e a ciência forjarem uma parceria potente contra a pseudociência. Estranhamente, acho que ela também logo se envolveria na oposição à pseudo-religião. Fecha aspas.
A pseudociência difere da ciência errônea. A ciência prospera com seus erros, eliminando-os um a um. Conclusões falsas são tiradas todo o tempo, mas elas constituem tentativas. As hipóteses são formuladas de modo a poderem ser refutadas. Uma sequência de hipóteses alternativas é confrontada com experimentos e a observação. A ciência tateia e cambaleia em busca de melhor compreensão. Alguns sentimentos de propriedade individual são certamente ofendidos quando uma hipótese científica não é aprovada, mas essas refutações são reconhecidas como centrais para o empreendimento científico. A pseudociência é exatamente o oposto. As hipóteses são formuladas de modo a se tornar invulneráveis a qualquer experimento que ofereça uma perspectiva de refutação, para que, em princípio, não possam ser invalidadas. Os profissionais são defensivos e cautelosos, face oposição ao escrutínio cético. Quando a hipótese pseudocientífica não consegue entusiasmar os cientistas, deduz-se que há conspirações para eliminá-la. A capacidade motora em pessoas saudáveis é quase perfeita. Raramente tropeçamos e caímos, exceto na infância e na velhice. Aprendemos movimentos como andar de bicicleta e de skate, saltar, pular corda ou dirigir um carro, e conservamos essa capacidade pelo resto de nossas vidas. Mesmo que passássemos uma década sem praticá-la, ela nos voltaria sem esforço. Porém, a precisão e a manutenção de nossas habilidades motoras podem nos dar um falso sentimento de confiança em nossos outros talentos. As nossas percepções são falíveis. Às vezes, vemos o que não existe. Somos vítimas de ilusões óticas. De vez em quando, sofremos alucinações. Somos inclinados ao erro. How we know what isn't so? The Fallibility of Human Reason in Everyday Life. Um livro muito esclarecedor escrito por Thomas Gilovic mostra que as pessoas erram sistematicamente na compreensão dos números, ao rejeitar uma evidência desagradável, ao ser influenciadas pelas opiniões dos outros. Somos bons em algumas coisas, mas não em tudo. A sabedoria está em compreender as nossas limitações, pois o homem é um ser leviano, ensina William Shakespeare. É nesse ponto que entra o rigor cético e austero da ciência. Talvez a distinção mais clara entre a ciência e a pseudociência seja o fato de que a primeira sabe avaliar com mais perspicácia as imperfeições e a falibilidade humana do que a segunda. Se nos recusarmos radicalmente a reconhecer em que ponto somos propensos a cair em erro, podemos ter quase certeza de que o erro, mesmo o engano sério, os erros profundos, nos acompanhará para sempre. Mas se somos capazes de uma pequena autoavaliação corajosa, quaisquer que sejam as reflexões tristes que possa provocar, as nossas chances melhoram muito. Se comunicarmos apenas as descobertas e os produtos da ciência, por mais úteis e inspiradores que possam ser, sem ensinar o seu método crítico, como a pessoa média poderá distinguir a ciência da pseudociência? As duas não estão apresentadas como afirmativas sem fundamentos. Na Rússia e na China era fácil, mas quando ocorreram as profundas mudanças políticas e foram relaxadas as restrições ao pensamento livre, um grande número de afirmativas carismáticas e presunçosas, especialmente aquelas que nos diziam que queríamos ouvir, ganhou um imenso séquito. Toda noção, por mais improvável que fosse, tornou-se autorizada. É um desafio supremo para o divulgador da ciência deixar bem clara a história real e tortuosa das grandes descobertas, bem como os equívocos e, por vezes, a recusa obstinada de seus profissionais a tomar outro caminho. Muitos textos escolares, talvez a maioria dos livros didáticos e científicos, são levianos nesse ponto. É muitíssimo mais fácil apresentar de modo atraente a sabedoria destilada durante séculos de interrogação paciente e coletiva da natureza do que detalhar o confuso mecanismo da destilação. O método da ciência, por mais enfadonho e ranzinza que pareça, é muito mais importante do que as descobertas dela. E assim, chegamos ao fim do primeiro capítulo também desse episódio do Biblioverso. Caso você queira continuar ouvindo, não se esqueça de atualizar suas plataformas de áudio semanalmente. E também eu peço para que compartilhe o Biblioverso em suas redes sociais para que esse projeto alcance outras pessoas que também precisam aí se reconectar com o mundo da leitura. Então é isso e até a próxima.